Olá meninos, aqui é o professor Daniel Cossa e vamos para mais um vídeo de física nuclear. Neste vídeo nós vamos resolver o segundo exemplo. Neste caso é um exercício da página 97 do nosso livro Texto Editores da 12ª classe. E vamos resolver o exercício número 14. O exercício número 14 diz o seguinte: o iodo 132 tem período de semidesintegração de 2,3 horas. Então, esse número faz parte dos nossos dados. 2,3 horas, que convertido para segundos, multiplicando neste caso o 2,3 horas por 3.600 segundos, então fica 8.280 horas. Continuando, uma amostra radiativa deste nuclídeo tem atividade inicial 6.000 becquerels. Então, a atividade inicial é de 6.000 becquerels. Na linha A, pede-se para determinar a constante de desintegração. Então, nas aulas, nos vídeos anteriores, nós aprendemos que para determinar a constante de desintegração, nós poderíamos o fazer usando a seguinte expressão. Constante de desintegração é igual a logaritmo natural de 2 dividido por período de semidesintegração. Então, neste caso, o período de semidesintegração já é conhecido, 8.280 segundos. Então, o que nós vamos fazer é substituir, aliás, é calcular o logaritmo natural de 2. Efetuando o cálculo do logaritmo natural de 2, nós teremos 6,693 dividido. O período de semidesintegração, neste caso, é de 8.280 segundos. Então, isso significa que a constante de desintegração será igual a 0,000084. Então, colocando este número na forma de notação científica, teríamos que deslocar esta vírgula 5 unidades para o lado direito. Então, teríamos 8,4 vezes 10 elevado a menos 5. Então, teríamos de deslocar 5 unidades para o lado direito a partir deste ponto. 1 unidade, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, ficaríamos com 8,4 vezes 10 elevado a menos 5 segundo elevado a menos 1. Uma vez que o segundo está no denominador, então quando passa para o numerador passa a ser negativo. O seu expoente passa a ser negativo. Então, desta forma, determinamos a constante de desintegração que era pedida na linha A. Passamos agora para a determinação do número inicial de partículas. Para determinarmos o número inicial de partículas, nós vamos recordar aqui a fórmula que nós vimos no nosso primeiro vídeo sobre leis da desintegração radioativa. A fórmula diz-nos o seguinte, que a atividade de uma determinada amostra é igual à constante de desintegração vezes o número de partículas ou o número de nuclídeos. Uma vez que neste caso pede-se o número inicial destas partículas, então significa que a atividade que vai ser usada será a atividade inicial igual à constante de desintegração vezes o número inicial de partículas. Então, isolando o número inicial de partículas, teremos que a atividade inicial dividido pela constante de desintegração. Então, substituindo neste caso pelos números acima, a constante de desintegração já foi calculada e e a atividade inicial é conhecida. Então, teríamos 6.000, que é a atividade inicial, 6.000 becquerels, dividido pela constante de desintegração, que é de 8,4 vezes 10 elevado a menos 5 segundos elevado a menos 1.
Então temos becquerels. Então, efetuando este cálculo, nós vamos ter 7,16 vezes 10 elevado a 7. Então, este é o valor do número de nucleídos no início, ou o número de partículas inicial. Passamos agora para a linha C, que é a última pergunta deste exercício. A atividade da amostra radioativa decorridas 10 horas. Então, na linha C, pede-se para determinar a atividade passadas 10 horas. Então, nesse caso, o tempo é de 10 horas e transformando este tempo para segundo, significa multiplicar 10 por 3.600, então temos 36.000 segundos. Então, o primeiro passo aqui para determinar a atividade da amostra, nós temos que recordar que existem duas fórmulas para o cálculo da atividade da amostra para a linha C. A atividade da amostra pode ser determinada através desta fórmula, 2 elevado a menos n, ou a atividade igual à atividade inicial vezes 2 elevado a menos constante de desintegração vezes o tempo. O que determina qual fórmula será usada neste exercício é o valor do n. Se o n for um número inteiro, então significa que nós vamos usar esta fórmula. Se o n for um número não inteiro, então significa que usaremos a segunda fórmula. Então, o primeiro passo deste exercício, desta linha, vai ser a determinação do valor do n, que vai ditar qual das fórmulas nós vamos utilizar. Então, a determinação do valor do n pode ser feita através da fórmula de período de semidesintegração. Então, neste caso, teremos período de semidesintegração igual à variação do tempo dividido pelo n. Então, isolando o n nesta expressão, teremos n igual ao tempo dividido pelo período de semidesintegração. O tempo é de 36.000 dividido pelo período de semidesintegração. O período de semidesintegração já foi calculado aqui em segundos no primeiro passo, na linha A. Então, teremos 8.280 como o valor do número de nucleídos. Do número de períodos de semidesintegração. Então, n neste caso será igual a divisão entre esses dois números vai nos dar 4,3. Então, 4,3 é um número não inteiro, pelo que a fórmula que será usada será a segunda fórmula. Então, para usarmos esta fórmula, já temos o valor da atividade inicial, já é conhecido o valor da constante de desintegração. Então, significa que nós vamos substituir pelos valores, e o tempo também já é conhecido, só vamos substituir pelos valores para obter o valor da atividade. Então, a atividade será igual à atividade inicial, que é de 6.000, vezes, desculpem-me, aqui nós temos E e não 2, que é o Neper, vão me desculpar, é o Neper. Então, teremos Neper elevado a menos. A constante de desintegração foi determinada na linha A e deu-nos 0,000484, desculpem-me, que colocado na forma de notação científica foi igual a 8,4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes o valor do tempo. O valor do tempo convertido aqui para segundos deu 36.000. Então, deu 36.000. Então, efetuando este cálculo, nós temos como resultado 295,75 becquerels. Então, espero que tenham percebido muito bem este vídeo. No próximo vídeo, nós vamos introduzir as outras reações que restavam para completar a física nuclear, que são as reações de fusão e as reações de fissão. Fiquem bem, até o próximo vídeo.